caros alunos. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso de condomínios e a nossa disciplina de gestão organizacional. Agora, nesse novo encontro, nós vamos falar um pouco sobre a teoria geral da administração, certo? O que vem a ser a teoria geral da administração e qual a importância dela para as organizações e para a gestão organizacional. Trata de um estudo de desenvolvimento da administração e sua evolução com os novos entendimentos e novas teorias, uma complementando a outra. São várias teorias que vão surgindo com a evolução da sociedade, com a evolução dos estudos, uma complementando a outra. Então, não há uma sobreposição de uma teoria não vem para tirar aquela e colocar novos paradigmas, mas vem para complementar e melhorar a evolução e os conhecimentos empíricos da ciência da administração, acompanhando sempre a necessidade do mundo social, ou seja, as necessidades da sociedade, as necessidades de uma otimização dos resultados. Inicialmente, a primeira das teorias é a administração científica. Ela foi desenvolvida por Frederick Winston Taylor, nos Estados Unidos, na década de 1915, mais ou menos. Tinha um ênfase aonde? Na administração das tarefas. Taylor tinha uma visão do homem mecanizado, uma visão do homem-máquina, com a racionalização dos procedimentos. Então, não tinha uma preocupação com a humanização do homem, mas o homem ele era visto como uma máquina, um ser mecânico, para executar determinada tarefa. Ele é a gente pode visualizá-lo de forma bem concreta no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, onde o filme ele retrata bem aquele homem no início da Revolução Industrial, onde as indústrias tinham uma visão mecânica do homem. Ele vai executar aquela tarefa e só aquela tarefa. Taylor desenvolveu o estudo de tempos e movimentos. Que estudo era esse? Nesse estudo, ele via que a racionalização dos procedimentos em busca de motivar os operários. Ele estudava determinados movimentos como padrões na execução dos procedimentos em determinado tempo. Para executar cada tarefa, havia um tempo padrão para aquilo. Então, ele especializou a mão de obra humana para executar determinadas tarefas, como apertar parafuso. Então, aquela pessoa era responsável por apertar parafusos o dia todo. Ele identificava as tarefas e alocá-las numa rotina de forma a construir um ciclo de tarefas, como se fosse uma linha de montagem. Cada um vai executar determinada tarefa dentro dessa linha de montagem. Vamos trazer para os dias atuais. Onde é que ainda existe isso? Nós vimos isso ainda na indústria alimentícia, no abatedouro de frangos, onde cada funcionário ele é responsável, por exemplo, por decepar, por cortar uma coxa de um frango, onde o frango vem numa esteira, numa linha de montagem, e cada um tira um determinado. A gente ainda, apesar desse início ter ido lá nos inícios de 1900, a gente ainda vê isso, até mesmo nas linhas de montagem de carros, de automobilista, onde cada um é responsável por aquela engrenagem, aquela montagem daquela peça daquele carro. Ele identifica o tempo padrão para realizar cada atividade, incluindo nesse cálculo os desperdícios com tempo, que é isso, o tempo que o operário vai ao banheiro, o tempo de fadiga daquela atividade. Ele sabia trabalhar a figura do homem econômico, isso porque Taylor tinha uma visão do homem como um ser preguiçoso e mesquinho, que só produzia e movia-se pensando em sua remuneração. Para Taylor, o homem não tinha por que ter uma atitude criativa e uma atitude proativa em frente àquela realização, àquele desempenho de atividade. Para ele, o homem só trabalhava motivado por recursos financeiros. Então, esse estudo de tempos e movimentos visava o quê? Dar condições de trabalho necessário para a execução de tarefas. Que condições seria essa? Seria um estímulo financeiro, padronizando as tarefas e o tempo de realização de cada uma, e tendo uma supervisão dos operários, porque ele não acreditava que o operário poderia trabalhar por si só de forma proativa.
Na visão do Taylor, havia um subjugamento do homem operário e um planejamento em nível gerencial, um fracionamento das tarefas e das responsabilidades. Ele não acreditava na criatividade e na motivação do homem. Dentro dessa administração científica, houve o Fordismo, de 1905 a 1910. Henry Ford popularizou a venda de carros através da venda em massa desse bem. Ele revolucionou a indústria automobilística. Ford introduziu a primeira linha de montagem automatizada, seguindo à risca os princípios de padronização e simplificação de Taylor. E é dele a máxima que alguns estudiosos trazem, que você pode ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto. Isso por quê? Porque a tinta preta secava com mais rapidez. E além disso, podia ser uniformizar e baratear o preço, porque era uma única cor. Então eles conseguiam produzir mais em massa por um custo menor. Após a administração científica, nós tivemos a administração clássica. Ela vem muito ligada à administração clássica à administração científica. Só que na administração científica há uma mudança no enfoque. Enquanto na administração científica o enfoque era o homem, na clássica o enfoque seriam as tarefas. Ela foi desenvolvida principalmente na França, em idos de 1916, por Henri Fayol. Então, ela visava onde? Ela tinha um enfoque aonde? Na estrutura organizacional, na forma de disposição dos órgãos componentes da organização e das suas inter-relações. Tinha como função prever e planejar, que deve ser uma previsão das possíveis situações de sua empresa. Organizar, onde você vê uma importância de Fayol pelo organismo material e social da empresa. Outra função seria comandar, onde deve-se estar sempre pronto para dirigir e orientar a sua organização. E coordenar, onde deve-se estar apto e pronto para harmonizar os conflitos de gestão. E ainda controlar, onde, acima de tudo, deve-se estar atento às normas para que sejam seguidas pela organização, onde seria o POCC. Após a administração clássica, nós tivemos a teoria das relações humanas. Essa teoria ela foi desenvolvida por George Elton Mayo, um cientista australiano que buscava ver um sentido social dentro das administrações, certo? Ele desenvolveu vários estudos e fez a experiência de Hawthorne. Dentre os estudos, ele buscou o movimento das relações humanas e da sociologia industrial e o que essas relações, essas inter-relações humanas traziam de benefício para a empresa. Ele coordenou as experiências de Hawthorne, que era uma empresa situada no bairro de Chicago, na indústria de Western Electric Company, uma fábrica de equipamentos e componentes telefônicos. E essa experiência posicionou o quê? Ele viu que havia uma transferência da ênfase da rotina de trabalho para o ser humano e suas relações e inter-relações com grupos sociais e seus efeitos na produtividade das organizações. Até então, não havia uma preocupação com o ser humano dentro das organizações. Havia um enfoque na produtividade, no homem, mas como ser econômico, um enfoque nas tarefas, mas não havia um enfoque no homem como ser humano e como ser social dentro das indústrias, e em que isso influenciava. Então, Mayo realizou experiências nos funcionários das fábricas a partir de alterações de condições de trabalho dos funcionários e seus resultados, mostrando que em condições melhores, salubres, os funcionários produzem maior, por ficarem mais motivados. Até então, tinha-se em mente que a motivação do homem estava relacionada simplesmente a questões econômicas. A partir dessas experiências, possibilitou-se uma nova visão, onde o homem ele é motivado pelas questões ambiente, pelas suas melhoras no ambiente de trabalho,
onde o ambiente salubre pode motivá-lo a desenvolver melhor, a desenvolver mais, a trazer uma maior produtividade, com redução de custos. Maio observou que o nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do funcionário, e sim pelas normas sociais e expectativas grupais. Quanto maior a integração social do grupo, maior a disposição para trabalhar. A administração científica trazia o quê? Que o homem fisiológico, o homem quanto mais forte, maior a sua produção. E isso Maio inovou, trazendo que ele não precisaria ser tão forte para produzir tanto, mas ele teria que estar em condições aptas ao trabalho, em condições salubres, e teria que estar motivado. E essa motivação não seria simplesmente financeira, de recursos financeiros. Os empregados eles não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros de grupos. Eles reagem dentro de uma sociedade, dentro de um grupo social. Assim, a administração não pode tratar os empregados um a um, mas sim como membros de grupos e sujeitos às influências sociais desses grupos. Maio começou a observar que os grupos sociais influenciavam o caminho das empresas, a sua produtividade. Não bastava simplesmente analisar um indivíduo e as atividades isoladamente, mas havia o quê? Uma preocupação com o quê? Com que a repercussão desse indivíduo dentro do grupo social e dentro da indústria, dentro da organização como um todo. Segundo Maio, a motivação econômica ela é secundária na determinação do rendimento do trabalhador e não a principal, como na abordagem científica. Nessa teoria, o homem econômico dá lugar ao homem social, pois a aprovação social é essencial para a motivação. Maio começa a observar que a motivação ela econômica ela é importante sim, mas ela não é a principal, porque um aumento salarial no mês seguinte para de ser motivador, porque incorpora os rendimentos do trabalhador. Há uma necessidade, há uma motivação social, certo? A teoria humanista baseia-se nas organizações informais dentro das organizações. Há a necessidade do operário ser aceito, mesmo que informalmente, dentro do seu grupo social de trabalho. E isso é capaz de influenciar o comportamento social dos empregados, suas crenças, atitudes e expectativas motivacionais, e até mesmo alterar a cultura social da empresa. A empresa passou a ser visualizada como um organismo social, composta de grupos sociais informais. Abre-se, então, a visão do capital humano dentro da empresa e da sua essencialidade e do seu poder dentro da empresa. Os trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo a sua satisfação e eficiência. A partir daí, começou-se a visualizar que em melhores condições de trabalho há uma melhor produtividade e uma melhor motivação, e estando mesmo motivados, os funcionários produzem mais. Esse estudo ele pode ser visto de forma mais clara através da pirâmide de necessidade de Abraham Maslow. Ele buscou essa pirâmide, ele buscou o quê? Efetivar que a motivação humana vem com o suprimento de suas necessidades, a existência de uma hierarquia natural entre a natureza das necessidades, conhecida como a pirâmide de Maslow. Ela busca o quê? Ela traz como as necessidades de realização fisiológicas, segurança, sociais, estima e de autorrealização. A partir da realização a partir da complementação das suas necessidades fisiológicas, estando elas satisfeitas, o homem passa a ter outras necessidades, quais sejam a de segurança. Quais seriam as necessidades fisiológicas? Seriam as necessidades básicas, por isso que elas estão na base da pirâmide, como a comida, água, sono e repouso. E isso dentro da organização ela é possível através de quê? De um conforto físico, de melhores condições de trabalho, intervalos de descanso, horários de trabalho. Bem no início
nos idos de 1900, a gente não tinha uma jornada de trabalho como nós temos hoje, de 44 horas semanais. E isso trazia uma exaustação ao funcionário. Após essas necessidades fisiológicas satisfeitas, dá início, então, às necessidades de segurança, às necessidades de liberdade, de segurança de vivência, de ausência de poluição, de ausência de guerras, que dentro da empresa se traduz em quê? Em trabalho seguro, em uma remuneração e benefício justa, em uma permanência do emprego, no emprego, uma certa estabilidade. Estando com estas necessidades de seguranças satisfatórias, dá então início às necessidades sociais, que seriam as necessidades de quê? De aprovação dentro das famílias, nos amigos, nos grupos sociais e nas comunidades. E dentro das empresas fariam o quê? Seriam o quê? Os grupos sociais, as amizades dos colegas, as interações com clientes e tendo uma chefia amigável, capaz de estabelecer uma comunicação, uma certa comunicação. Após essas necessidades sociais complementadas ou completadas ou satisfeitas, dá-se início à satisfação das necessidades de estima, que seria a aprovação da família, a aprovação dos amigos e o seu reconhecimento dentro da comunidade. Dentro da empresa você teria o quê? Esse reconhecimento, certo? Esse respeito através de ampliação de suas responsabilidades, o orgulho e reconhecimento de promoções. E o ápice da pirâmide de Maslow seria a autorrealização, onde você tem uma satisfação na educação, você tem uma religião, com passamentos, um crescimento pessoal. E isso dentro da empresa é visto de qual forma? Com um trabalho desafiante, né? A diversidade e autonomia, a participação nas decisões, o crescimento social. Então, Maslow colocou o quê? Que a partir de satisfeito essas necessidades, o homem busca sempre mais. O homem social, diferente do homem econômico, ele está sempre buscando mais. Certo? E nós temos dentro disso a teoria da burocracia. Após essa teoria das relações humanas, nós tivemos a teoria da burocracia. A gente contesta tanto essa questão da burocracia, mas ela tem fatos positivos. A disfunção da burocracia é que dá ensejo a tudo isso que que a sociedade condena. Essa teoria ela surgiu na década de 40 com Max Weber, e ela critica o mecanismo da teoria clássica científica e o romantismo da teoria das relações humanas. Ela traz um controle não mecânico, mas necessário aos procedimentos, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações. Ela traz consigo o conceito de autoridade e subordinação. Ela prima pela eficiência e respeito de todas as formalidades necessárias, não deixando que interferências pessoais atrapalhem o processo. Tem como crítica sua disfunção pelos acúmulos de papéis e procedimentos. E traz como características principais a autoridade, a hierarquia na divisão de trabalho, a formalidade na comunicação, a especialização dos funcionários e a impessoalidade das relações. A crítica dela fundamenta-se exatamente nisso, na sua disfunção. Após a teoria da burocracia, nós tivemos uma abordagem comportamental, onde desenvolveu-se o behaviorismo, surgido nos idos de 47, com o livro Teoria Comportamental na Administração, Comportamento Administrativo, de Herbert Simon. Nessa abordagem, houve o quê? Uma repaginação da teoria das relações humanas, com críticas a teorias clássicas, científicas e burocráticas. E a teoria da burocracia. Ela baseia-se nas pessoas, na preocupação com o comportamento organizacional das pessoas dentro da organização, bem como o comportamento humano. Como é que aquele indivíduo interage dentro da organização e quais são os seus reflexos dentro da organização.
Esberg traz um modelo motivacional baseado em dois fatores, nos fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, o ambiente laboral de forma salubre, evitando a insatisfação dos empregados, e os fatores motivacionais ou intrínsecos correspondem às responsabilidades e direito do conteúdo de cargo. Douglas McGregor, ele elabora dois estilos administrativos opostos e antagônicos, os quais ele chamou de teoria X, mecânica e pragmática, e isso ele remete à administração científica, à administração de Taylor, à administração de Fayol e à administração burocrática, e a teoria Y, baseada na concepção mais moderna da visão comportamentalista, onde ele faz alusão à teoria das relações humanas e também à teoria a abordagem comportamental, certo? Após essa teoria, nós tivemos a abordagem neoclássica, que a reação, ela traz novamente uma repaginada naquela teoria das relações humanas, uma reação à teoria do comportamento dentro da administração. Ela busca pelo aspecto prático da administração dentro das organizações e teve um de seus principais defensores, o ilustre professor Peter Drucker. Baseia-se nos meios de busca de maior eficiência para as empresas e na otimização dos resultados. Depois nós tivemos uma abordagem estruturalista da administração. Essa abordagem ela traz aspectos da teoria clássica, científica e das relações humanas. Ela enfatiza o conflito entre os fins organizacionais e os objetivos individuais desses empregados. A abordagem sistêmica, desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig por volta da década de 50, procurou uma aproximação entre os ramos do conhecimento a fim de possibilitar uma interação entre eles por meio de sistemas. E a abordagem contingencial, que é a abordagem, que é a teoria que nós vivenciamos hoje. Vivenciamos hoje não ela, mas toda essa evolução e toda essa carga de conhecimento de forma empírica que a administração, que a teoria da administração nos traz. Segundo essa teoria, não se deve trabalhar com uma só teoria, mas com todas, buscando os melhores aspectos de cada teoria de acordo com as necessidades e com a situação em si, tal como a criatividade e experiência do gestor em prol de maiores e melhores resultados, com condições satisfatórias aos empregados, mantendo-os sempre motivados. Então, a teoria contingencial, ela traz essa abordagem contingencial, de forma a trazer todo o conhecimento, aquilo que há de melhor de cada teoria, enfatizando ela no atual, certo? Para que atualmente a gente possa trabalhar com todos esses segmentos, todos esses conhecimentos de uma só vez, tentando o quê? Otimizar os resultados dentro da empresa, melhorando os procedimentos e com ênfase na maior lucratividade. Por hoje nós encerramos essa parte da teoria da gestão da administração. Convido a todos a participar dos fóruns, a responder os exercícios e aguardo no próximo encontro. Obrigada e até breve.